Então, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui, porque, na verdade, eu vou falar de um tema que me conecto claramente com grupos de estudo que estou fazendo sobre a espiritualidade propriamente dita. Esse grupo me ajudou muito a fazer esse trabalho, a preparar essa apresentação. E também agradeço demais a equipe da MH que me ajudou a preparar todo esse conteúdo. Eu já fui apresentado, deixo aqui meus contatos para vocês, também o contato da MH. O que falta dizer dentro disso aqui, porque o tema é espiritualidade dentro das empresas através da neuroliderança, é que tem um ponto, né? Conforme o Marcos Cabello falou, eu sou um engenheiro, imagina engenheiro falando sobre tudo isso. Mas eu queria trazer algumas descobertas ao longo dessa minha jornada sobre todo esse contexto para vocês. Quando eu comecei a estudar esse assunto e levantar esse tema para fazer esse trabalho no SBTD, inclusive agradeço ao convite do Fernando e toda a equipe por todo esse carinho, eu comecei a levantar com as pessoas, né? O que você gostaria de saber sobre a espiritualidade nas empresas através da neuroliderança? Eu me deparei claramente com muitas questões. As pessoas têm dúvidas, as pessoas têm vários conceitos a respeito, as pessoas criam mitos e não sabem exatamente como vão aplicar. Então a minha proposta é que a gente converse nesse cenário, durante essa 1 hora, sobre questões que, por exemplo, estão aqui na telinha, ou muitas outras também que venham a vir pela frente. Então vamos começar pelo tema em si. O que é espiritualidade? Eu trouxe uma definição para a gente bater um papo. A propensão humana a buscar significado para a vida. A procura de um sentido e conexão com algo maior que em si próprio. Mas eu quero me ater a uma questão no centro dessa definição, por meio de conceitos que transcendem o tangível. Você já parou para pensar que muitas vezes que a gente busca o intangível é porque o tangível não está nos preenchendo de certa forma? Essa imagem é muito peculiar que está na tela, né? Quando parece que meu interior, dentro de mim, está toda uma bagunça, as respostas tangíveis parece que elas não são suficientes. E aí eu me abro um pouco mais para o intangível. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Mas eu quero trazer uma coisa muito importante. Tudo que nós vamos trazer tem respaldo metodológico, tem respaldo técnico, tem estudos recentes da neurociência a respeito disso. Mas sim, eles são contestáveis, são questionáveis, dependendo de suas crenças, dos seus pressupostos, de seus paradigmas. O que isso significa, na verdade? Eu não sou o dono da verdade, estou longe de querer trazer verdades absolutas e vim trazer reflexões e provocações a respeito do tema. Então eu espero que você se divirta nessa jornada conosco e curta. E realmente depois ao final, se você tiver algumas colocações ou perguntas, estarei à disposição para a gente trocar essas figurinhas. Um exemplo está aqui nessa tela, né? Quando a gente se depara com esses fenômenos da natureza, o que acontece propriamente dito? A gente já sabe que eles existem, mas não necessariamente a gente está visualizando eles acontecerem na nossa frente. Mas a gente não tem dúvidas. Vou pegar um dos exemplos que estão aí na tela, o caso da bússola. Você sabe que ela funciona por causa do magnetismo da Terra. Mas você não enxerga propriamente esse magnetismo. Mas você não duvida da funcionalidade da bússola, porque você sabe que já houve descobertas a respeito. E isso acontece em muitos outros campos, principalmente quando a gente se aprofunda na questão da neuroliderança e da espiritualidade. Há muitas descobertas a serem realizadas ainda. Muita coisa está por vir. Mas nem por isso o que vem à tona deixa de fazer sentido para a gente se a gente se conectar com essas questões. Então, meu primeiro convite é fazendo uma conexão com a questão da natureza. Você já parou para refletir que tudo ao nosso redor é energia, não é verdade? Tudo é energia. Desde essas árvores que vocês estão vendo, elas estão interconectadas, até os pássaros, desde um DNA até as galáxias. Está tudo interconectado.
Nós somos energia, nós estamos interconectados nesse campo de energia. E eu pergunto para você, e por que será que nós, seres humanos, não estaríamos interconectados? Então, essa é a grande questão. Será que isso realmente não faz sentido? Será que nesse momento que eu estou conversando com você, mesmo que no ambiente digital, a gente não tenha uma interconexão? Os meus colegas que estão todos trabalhando aqui nos bastidores para que esse programa saia, para que esse evento aconteça, será que não está interconectado? Os palestrantes ao longo disso tudo. Inclusive, convido vocês para assistirem ao máximo possível dessas palestras e perceberem essas interconexões nas nossas falas, nos nossos discursos, nas nossas reflexões. Você vai perceber cada vez mais que você liga essa antena, como tudo está interconectado. E essa conexão é muito natural na gente. A gente busca ela mesmo antes de nascer. Nós somos seres sociáveis. A gente busca conexão e ela está naturalmente, e isso é subconsciente, isso é natural, desde a hora que a gente está como um embrião, a gente nem chegou na Terra. À medida que a gente chega, e também ainda sem perceber, já fazemos parte de uma conexão social, através das nossas famílias, né? À medida que a gente vai crescendo, outras conexões sociais vão surgindo. Dentro da escola, o grupo de amigos no colégio, na faculdade. E aí é que vem a conexão com o tema que estamos falando aqui. Também nas empresas. Será que as empresas também não promovem essas conexões sociais? Com certeza, sabemos que promovemos. Mas uma questão muito interessante. A gente busca essas conexões sociais para nos preencherem, para nos complementarem como seres humanos. Eu gosto muito daquela definição, né? Macaco, se soubesse que era macaco, não era macaco. Leão, se soubesse que era leão, não era leão. Um humano que sabe que é humano, é humano. Ou seja, a característica da consciência é nossa, dos seres humanos. E nessa questão social, as primeiras conexões que alguns de nós tivemos foi com as famílias. Ou foi num grupo religioso. Agora, quando essas conexões não nos preenchem suficientemente, ou nascemos em ambientes onde não nos foram propiciadas questões como amor, como segurança, como colaboração, a gente procura outros lugares para essas conexões. E aí que eu faço essa provocação. Sim, as empresas podem suplementar essas conexões que porventura não tivemos dentro do ambiente familiar, ou dentro de um ambiente religioso, ou dentro de um ambiente entre os amigos, ou não simplesmente substituir, mas pode complementar. E aqui é que vem a nossa responsabilidade, líderes dentro das empresas, líderes dentro das comunidades, e entender que os ambientes organizacionais, sim, podem nos complementar nessas conexões sociais que buscamos naturalmente. E aí fica essa conexão inicial da espiritualidade com as empresas. A palavra-chave, quando a gente está falando dessas conexões, é o amor. Só que parece que isso é um pressuposto que eu não posso usar quando eu estou dentro de uma empresa. Veja bem, Rogério, agora a gente está no ambiente de trabalho. Aqui não é lugar de falar de amor. A gente tem meta para bater, tem resultados para cumprir, processos para revisar, e aqui não é momento de a gente falar sobre amor. E eu quero quebrar esse paradigma. O amor, na verdade, ele já permeia dentro do ambiente das empresas. É que a gente, por algum motivo, por alguma conotação, por algum paradigma, a gente acaba evitando essa palavra dentro das empresas. Quer falar de amor, sai do ambiente de trabalho, aí sim você vai falar de amor. Aqui na empresa, não. E eu quero fazer uma decupação dessa palavra amor, onde a gente consegue ver uma conexão clara com as empresas. A primeira questão, quando a gente faz essa decupação, respeito e fé. Ou vem falar que você não tem ouvido falar tanto dentro das empresas sobre respeito à diversidade, respeito ao outro, respeito pela divergência, respeito por si próprio. Essa palavra já começa a fazer sentido, né? O amor parecia que estava tão distante, o respeito
já começa a fazer sentido. E a fé? A fé em si. A fé que você pode entregar um bom trabalho, que você pode crescer, conquistar suas questões materiais e também espirituais. A fé no outro, a fé no colega de trabalho, a fé que essa empresa vai crescer, vai gerar valor e vai me ajudar a gerar oportunidades. E gerando oportunidades para mim, também gera oportunidades para minha família e para os meus queridos. Eu vou me aprofundar ainda mais nessa palavra amor. Propósito. O Fernando, inclusive, estava fazendo a apresentação aqui e o propósito já veio à tona. Mais uma vez, uma palavra que vem vindo muito à tona dentro das empresas. E eu quero aprofundar sobre essa questão de propósito. Outras também, como crenças e valores. Opa, essa aqui já começa a fazer sentido em ambos os ambientes que eu esteja. Mas também, otimismo e bem-estar, equilíbrio e serenidade. E, por fim, pertencer. Se conectar socialmente tem a ver com pertencimento, tem a ver com todas essas palavras aqui. E tem a ver com amor. Então, mais uma conexão que eu faço aqui com vocês, quando a gente traz a espiritualidade dentro das empresas. É necessário um mergulho dentro da gente. A gente precisa se conhecer cada vez mais. Dentro das empresas, são chamados os assessments, os feedbacks. Dentro das nossas relações, é quando a gente está próximo às pessoas, a gente recebe atenção, a gente também pode procurar ferramentas como a meditação, como o mindfulness, como o esporte, tocar um violão, enfim, qualquer coisa para um mergulho dentro de si. Mas por que isso é importante? Aquelas palavrinhas que eu trouxe à tona, iniciando pelo amor e fui até o pertencimento, a gente muitas vezes fica jogando isso para fora, buscando todas aquelas palavras de fora para dentro. E no final das contas, elas já estão aqui dentro. Então a gente precisa tirar essas cascas que estão em volta da gente, às vezes muito incrustadas, e pensar, como eu posso fazer isso? Porque à medida que eu vou tirando essas cascas, aquela energia toda que está circulando dentro de mim, que está fazendo sentido para mim, ela emana dentro do ambiente que eu esteja. Isso é muito prático. Você sabe muito bem. Um dia que você chega no ambiente de trabalho com um mau humor, meio esgotado, irritado por causa do trânsito, você espalha essa energia negativa no ambiente. Ou seja, a sua energia está influenciando a energia do ambiente. Você sabe muito bem disso. Assim como a dos colegas também nos influenciam. Ou seja, a gente está influenciando e sendo influenciado o tempo todo. E como líderes, nós temos que ter consciência disso. E aí é que vem uma definição que eu adoro. Liderança é a capacidade de influenciar o outro para que o outro alcance resultados. Liderança é influência. Agora, se eu olhar simplesmente os processos e os mecanismos instalados dentro da empresa, eu uso a emoção de uma maneira, a influência de uma maneira emocional e ela pode ser superficial. Como, por exemplo, aquela convenção que fala, vamos lá pessoal, vamos vender mais, legal. E aí tem toda aquela celebração, muito bacana, isso é muito legal. Mas isso é efêmero, isso é temporal, isso é superficial, isso é uma casca. Então mexer com questões emocionais propriamente ditas, elas não se sustentam. O nosso papel como líder é refletir e influenciar as pessoas para, em vez delas trabalharem no ter, trabalhar no ser. E isso é a essência da espiritualidade. Porque aí a transformação é perene. Então eu faço um convite para vocês. Vamos nessa jornada comigo para a gente entender como é que isso funciona dentro do nosso cérebro? Então, qual é a conexão da neuroliderança com tudo isso? A neuroliderança é um estudo do comportamento humano e seus comportamentos de liderança sob o aspecto das descobertas da neurociência. Tudo isso é muito novo. Recentemente vem descobertas novas. E eu vou trazer uma, inclusive, que veio recente, durante a pandemia. E vamos conversar sobre isso. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês
é sobre o funcionamento do cérebro humano. Então, aqui, para a nossa conversa, eu vou separar em 2 macroambientes. O primeiro, o cérebro reptiliano e o sistema límbico. Esses 2 sistemas, aí em vermelho, é o que nós chamamos de cérebro emocional. Sistema reptiliano e o sistema límbico, ou propriamente o cérebro emocional em si. E o córtex, olhando para frente, essa parte na nossa cabeça, o córtex pré-frontal, onde nós vamos chamar de cérebro racional. Então, daqui para frente, eu vou falar muitas vezes com vocês, cérebro emocional e cérebro racional. Lembrando que o cérebro emocional é esse sistema do sistema reptiliano e o sistema límbico. E o racional do córtex pré-frontal. O nosso cérebro é uma máquina de produção de expectativas. Olhando do ponto de vista do cérebro emocional, o cérebro emocional é como se fosse um motor. Nele acontecem todos os hábitos, as reações, o que é automático, o que é subconsciente. As percepções estão acontecendo ao nosso redor. Os instintos estão nesse cérebro emocional, estão nesse automático. Já o cérebro racional, como o próprio nome diz, fruto da nossa consciência, é o nosso motorista. Ele é responsável pela nossa imaginação, pelo futuro, pelo planejamento, pela consciência propriamente dito. Ou seja, enquanto o cérebro racional é o deliberado, é o consciente, o cérebro emocional é o automático, é o subconsciente. Ambos andam juntos, mas o que acontece na verdade? O cérebro automático, o cérebro emocional, ele é muito mais rápido, ele foi criado e foi desenvolvido há milhões de anos. Ele é muito mais antigo do que esse córtex pré-frontal, que foi criado e foi sendo desenvolvido há milhares de anos. O cérebro emocional consome muito menos energia do que o cérebro racional. E por isso, ele ajuda nessas conexões, nessa interatividade. As conexões são imensas. Para vocês terem uma ideia, são 86 bilhões de neurônios que temos no nosso cérebro. São por volta de 100 trilhões de conexões, e nós não usamos quase nada disso tudo. Essa máquina de expectativas está aí ao nosso favor, que a gente pode utilizá-la de maneira subconsciente, ou melhor ainda, como seres humanos, de maneira consciente. O que acontece nessas sinapses propriamente dita? Ou, traduzindo, nessas conexões? É como se você estivesse caminhando por um campo, todo gramado, por um pasto, e ele está todo fechado. À medida que você vai caminhando por esse pasto, um caminho é desenvolvido. Esse caminho são as sinapses. Uma vez que elas são conectadas, elas não se apagam mais. E à medida que eu vou usando mais essas sinapses, ou seja, eu vou usando mais essa trilha, mais esse caminho, mais ele se abre. Ou seja, fica mais fácil para o meu cérebro caminhar nesse sentido. E aí o que acontece? Quanto mais aberta essa sinapse, quanto mais aberta essa conexão, mais eu quero usar. Porque o nosso cérebro quer economizar energia. E aí ele usa o que está sendo feito habitualmente. Conforme eu falei, o hábito é fruto desse sistema emocional. Rogério, mas o que isso significa na prática? Veja bem, o nosso papel como líder dentro das empresas, fazendo essa conexão com a espiritualidade. Imagine só, você chega um belo dia e começa a reclamar da vida. Porque aqui está tudo errado, as coisas não funcionam aqui, tudo precisa ser melhorado, e você recebe de alguém um ombro amigo. É verdade, aqui está tudo errado, nada funciona. O seu cérebro emocional, automaticamente, é como se ele tivesse uma conversa interna. Opa, legal, hein? Fui acolhido nisso. Então, continua reclamando, porque você está sendo acolhido. Para esse conjunto automático, foi uma recompensa. Então, eu continuo usando essa trilha, essa sinapse, e cada vez mais reclamando. O oposto também é verdadeiro. Se você tem uma visão otimista, vamos lá, as coisas vão dar certo, resiliência, vamos buscar novos caminhos, e o seu cérebro percebe essa recompensa, também vai usar essas conexões.
Por que eu estou trazendo à tona essa questão da conexão da sinapse? A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa, dos caminhos que a gente quer seguir. O mundo, ele continua movimentado, como dizem, através daquele acrônimo VUCA, ele continua volátil, incerto, ambíguo, mas o mundo pode estar todo conturbado à volta de mim, e eu não tenho controle sobre essas questões, mas eu posso ter domínio dos meus sentimentos perante essas emoções. Fazer escolhas, apesar de que está acontecendo do lado de fora, eu escolho os meus pensamentos e escolho essas conexões, essas sinapses de como vou usar. Porque para o nosso cérebro, não existe pensar negativamente e positivamente simultaneamente. E quando eu assumo isso de maneira consciente, eu consigo deliberadamente ir para o caminho que eu quero. E mais do que isso, influenciar esse ambiente da medida que eu quero. Percebe o nosso papel dentro das empresas? À medida que eu tenho consciência do que estou pensando e consciência do que estou sentindo? Olha só, essa pesquisa que foi trazida. 95% do tempo, nós estamos no piloto automático, habitual, subconsciente. Enquanto que apenas 5% do tempo no que é consciente, no que é deliberado e pontual. Rogério, significa que ou é uma coisa ou é outra? Ou é automático ou é consciente? Isso anda simultaneamente. Mas por mecanismo de defesa, até que eu falei que o cérebro, vou colocar entre aspas, é preguiçoso, ele busca caminho que é mais confortável, ele anda no automático justamente por isso. O nosso cérebro trabalha e faz o que ele foi treinado para fazer. Os hábitos é que nos dizem no que nós somos eficazes. Se eu corro todos os dias, eu vou ficar eficaz correndo. Se eu medito todos os dias, eu fico eficaz meditando. Se eu faço palestras corriqueiramente, eu fico eficaz fazendo palestra. Se eu também reclamo da vida, eu fico eficaz reclamando da vida. É a conexão desse estudo com a sinapse que eu acabei de apresentar. Para o nosso cérebro, emoção é igual a informação. Tudo que vem ao nosso redor é traduzido através de uma informação. É a forma pelo qual nós percebemos a realidade ao em volta da gente. Tudo que está acontecendo ao redor, ele primeiramente, através dos nossos sentidos, é traduzido através de uma emoção. E há duas emoções básicas. A primeira, como está aí na tela, é o medo. O medo é para garantir a sobrevivência. É um mecanismo neurobiológico justamente para preparar o nosso corpo para luta ou para fuga. Então nós nascemos com o medo instalado justamente para garantir essa perenidade, a continuidade da espécie. Imagina só, no tempo das cavernas, você lá caçando, o homem das cavernas caçando, o mamute vem fazendo barulhão, ele atento àquele barulho, ele já se prepara para correr. Percebe como o medo é importante, um mecanismo natural para levar a gente para essas sobrevivências que a gente está falando. A segunda emoção raiz que tem instalada no nosso cérebro, pense comigo que eu não mostrei na tela ainda, né? É o oposto da questão do medo, e é o prazer. O cérebro só trabalha para satisfazer as próprias expectativas. Não existe botão de delete no nosso cérebro. O cérebro não para, ele está sempre buscando fazer algo. Desde os bichos até em nós, seres humanos. Ele está sempre indo atrás. Não tem botão de não fazer, é sempre fazer. Então, a hora que a gente quer das pessoas que elas mudem hábitos, não adianta falar para as pessoas, modifique esse hábito. Isso não está funcionando. Nós temos que ajudar as pessoas a refletir sobre o significado do que elas estão fazendo para a vida delas. E quais os hábitos novos elas querem escolher. Isso é muito importante. Então vamos lá, essas duas emoções raízes, medo e prazer. Como é que o cérebro regula essas respostas quando estão conectadas à ameaça? Olha que interessante aqui. Primeira coisa, quando tudo que acontece ao redor, conforme eu falei, vem através das emoções, e isso é traduzido através da amígdala cerebral.
Essa amígdala cerebral traduz o tato, olfato, paladar e assim por diante, a intuição, que é através da glândula pineal, que está bem aqui no centro do nosso cérebro, descobertas recentes já estão fazendo essas conexões da espiritualidade com a intuição, com a glândula pineal, mas esse é um outro tema que a gente ficaria 1 hora conversando aqui a respeito. Então essa amígdala cerebral, ela conversa com uma outra área do cérebro responsável pela memória, o hipocampo. É como se os dois estivessem batendo um papo lá. A amígdala chega, recebe uma informação, imagina um acidente de carro, ou então uma recompensa, uma promoção, emoções positivas ou negativas. Essa amígdala fala com a memória, através do hipocampo. Hipocampo, nós já passamos por essa experiência, você imagina lá, essas duas funções cerebrais no cérebro, trocando uma ideia, né? Hipocampo, já passei por essa experiência? O hipocampo fala assim, já passou, foi bacana, foi muito legal. Você lembra? Isso foi na época que você se casou, essa música remete àquela época, a viagem de formatura, uma promoção no trabalho. E aí, o que a amígdala faz? Opa, então eu quero mais disso. Isso é o que a gente chama de entrar em modo aproximação. A amígdala cerebral entra em modo aproximação. Significa que ela vai buscar essas sinapses, essas conexões, que nós já falamos, para fazer mais daquilo. E por isso que vem os hábitos. E aí é que eu quero chamar a atenção. Para o nosso cérebro, qualquer hábito é fruto de recompensa. Então, por exemplo, você pedala muitas vezes, e aí você está lá felizão com esse pedal, feliz da vida e fica pedalando mais. E amanhã você quer levantar e pedalar mais. Porque o seu cérebro identificou essa recompensa e está buscando essa sinapse, fazendo repetidas vezes, torna automático. E aqui vem a minha explicação por que o hábito ele é fruto do cérebro emocional e não racional. Lembra que eu falei que qualquer hábito, ele é uma recompensa para o cérebro? Então, por exemplo, álcool em excesso, drogas, tabagismo, tudo isso também é uma recompensa para o cérebro. Esse cérebro emocional, ele não reconhece que, por exemplo, o tabagismo faz mal. Ele só reconhece um prazer aqui e agora. Esse cérebro emocional não consegue enxergar o futuro. Quem enxerga o futuro é o cérebro racional. O cérebro emocional, ele só vê o aqui e agora, o presente. Então, por exemplo, a hora que a pessoa acende um cigarro, que da maneira consciente é um hábito nocivo, para esse cérebro emocional falou, poxa, que legal, eu estava precisando relaxar. Então, daqui a pouco eu vou acender outro cigarro, porque eu tenho uma recompensa. Olha que interessante. O nosso subconsciente, ele tem a recompensa agora, só que ele não paga esse pedágio agora. O nosso cérebro racional, ele paga agora, mas ele só vai ter a recompensa lá na frente. O que significa isso? Por exemplo, vou fazer exercícios corriqueiramente e vou fazer uma dieta alimentar saudável para melhorar meus exames e para melhorar a minha qualidade de vida. Pois é, só que começar a fazer os exercícios e a dieta, cá entre nós, todo mundo já passou por isso, é doloroso, não é verdade? Então, esse cérebro emocional fala, para com isso é ruinzão, isso não está legal não. Não faz isso não. Eu quero outra coisa, me dá um hambúrguer. Vamos ficar no sofá assistindo Netflix, porque isso aqui é muito mais legal. Aí ele vai onde é uma sinapse já conhecida e que é prazerosa. Só que aí é que a gente tem que conversar com o nosso raciocínio. Opa, peraí, mas o benefício lá na frente vai valer a pena. Então, isso é uma característica nossa, do ser humano. Por isso que a gente acabou dominando as outras espécies. E a gente tem que ter clareza disso. A hora que a gente tem clareza disso, nós estamos dominando as nossas emoções. E nós estamos nos influenciando e influenciando o ambiente. Muito bem, eu estava aqui na amígdala, volto para ela e falei de uma experiência positiva. Legal, o casamento ou então a promoção me dá mais. Agora vamos falar do contrário. Você passou por uma emoção, né? Então, por exemplo, um assalto, propriamente dito. Ou alguém foi ríspido com você no trabalho. Você percebeu, pelo menos, que alguém foi ríspido. Lembrando que o outro pode olhar uma mesma comunicação e não achar que foi ríspido. Então, vamos supor que você se sentiu agredido por um colega no ambiente de trabalho pela forma na qual ele se comunicou. Ou pela forma pela qual seu líder se comunicou com você. Aí, essa amígdala está falando com o hipocampo.
Memória, nós já tivemos essa experiência? Já tivemos, foi ruinzão, você ficou 3 dias mal por causa disso. O que acontece? A amígdala vai lá e conversa com uma outra parte do cérebro, o hipotálamo, e fala assim, hipotálamo, prepara o nosso corpo para a fuga ou para o ataque. O hipotálamo manda informações para as glândulas suprarrenais e ela dispara cortisol e adrenalina para o nosso corpo. O que acontece? Envia sangue para os nossos músculos exatamente para a fuga ou para o ataque. Olha só como a natureza é perfeita. Só que o que acontece nos dias de hoje? Um mamute pisando na sua cabeça e você tem que preparar teu corpo com sangue nas pernas, com sangue nos braços, o batimento aumentando. Aí, naturalmente, o aporte de energia sai da consciência para justamente emanar essa energia para o teu corpo, porque você precisa correr do mamute. E aí ele olha para o chefe, dando uma bronca nele, ou pedindo algo que ele não vai atender, o corpo entende da mesma forma. Ou seja, nos dias de hoje, você está sentado numa reunião de Zoom e você se sente desqualificado nessa reunião ou te pedem algo que você não vai entregar. Para o teu cérebro emocional, mamute pisando na sua cabeça e chefe pedindo alguma coisa que vai ser possível de entregar, é a mesma coisa. O disparo de cortisol e adrenalina no teu corpo já aconteceu. Só que o que acontece lá no tempo das cavernas? Esse cortisol e adrenalina, ele é disseminado através da minha corrida, através da minha força para lutar, para fugir. Só que quando eu estou na reunião de Zoom, esse cortisol e adrenalina foi disparado, só que eu continuo sentado. Eu não disseminei essa energia. Adivinha o que vai acontecer com você? Como o meu amigo Marcos Cabelo, vai cair o cabelo, não é, Marcos? Vai cair o cabelo, né? Eu vou esbranquiçar o cabelo, eu vou ter problemas cardíacos, eu posso emagrecer demais, eu posso engordar demais. Por quê? Porque exatamente esse cortisol e adrenalina não foi usado de uma maneira física, mecânica pelo corpo. Então olha só como o nosso cérebro pode nos sabotar perante isso tudo. E qual é a relação dessa espiritualidade que a gente está falando com a serenidade? Quando a gente percebe isso tudo acontecendo, a gente percebe nesse gráfico, no eixo X, a atividade cerebral. À medida que eu vou exigindo do meu cérebro busca de produtividade para melhorar o meu desempenho, no eixo Y, a performance, eu vou entregando mais resultado e eu vou mais pensando e buscando alternativa a respeito. Naquele nível ótimo, significa que eu estou em serenidade. As pessoas confundem serenidade com apatia. Apatia, gente, é desinteresse. Não existe pior coisa do que no ambiente de trabalho profissionais apáticos, pessoas apáticas. Agora nós queremos pessoas serenas. Pessoas serenas é que elas estão produzindo, estão entregando e elas estão exercendo essa atividade mental. Elas estão pulsando, elas estão sentindo a potência dela. Agora, a hora que você começa a desafiar as pessoas de um ponto que é impossível se alcançar, ela continua exercendo essa atividade cerebral, ou pelo menos ela percebe que pode ser impossível. Na verdade, pode ser possível para você, mas não para ela. Mas se a pessoa estiver percebendo que é impossível, o sentimento dela é que é impossível, ela continua acelerando a atividade cerebral, mas o desempenho começa a cair. Aí o que acontece? Eu entro sob estresse. Então, perceba o nosso papel como influenciadores. E eu quero sempre deixar claro, nós como líderes, nós influenciamos e somos influenciados. E as pessoas, não necessariamente em posição formal na empresa de líder, também influenciam e é influenciada. Então são conexões sociais, conforme a gente falou. E nesse sentido, a gente precisa entender como é que a gente promove a serenidade dentro da gente. Como é que eu estou me sentindo no flow? Estou feliz de estar aqui. Eu fui desafiado para preparar essa apresentação. Me preparei para estar aqui. Fiz repetidas vezes. E agora estou falando com vocês. Estou sentindo que eu estou tendo que exercer a minha capacidade cognitiva e, ao mesmo tempo, me sinto recompensado por isso. Isso é um estado sereno, diferente do estado de apatia. Pesquisas mostram claramente isso. Olha aqui uma imagem do cérebro
Do lado direito, um cérebro que foi submetido ao estresse, e você está vendo uma visão, é como se fosse de cima da nossa cabeça, uma imagem do cérebro no córtex, e onde está circulado é o córtex pré-frontal. Se você vê essa imagem em cinza, sabe o que isso significa? Não tem aporte de energia. Aquele cérebro emocional tirou a energia do córtex pré-frontal justamente para preparar o corpo para a fuga e para o ataque. Olha só, sabe o que isso significa? Sob estresse, a gente emburrece. Você quer ter um time medíocre trabalhando ao teu redor? Pratique a cultura do estresse. Novamente, tudo depende da percepção do próprio indivíduo, mas nós podemos influenciar esse ambiente. É nosso papel ter consciência disso. Já do lado esquerdo, vocês estão vendo uma imagem onde uma pessoa está trabalhando nesse movimento da serenidade, ou seja, está produtiva, está serena, está resiliente. E aí tem aporte de energia, como vocês podem ver. Ou seja, a neurociência já traz respostas da importância da serenidade dentro do ambiente de trabalho. Não é só porque é bacaninha, é porque gera resultados. Conforme eu falei para vocês no começo da apresentação, eis aqui uma pesquisa recente. Essas 4 imagens no topo são imagens de cérebros que foram submetidos a uma análise de imagens através de reuniões intermitentes no Zoom. Ou seja, fiz uma reunião às 10, às 11, às 12 e às 13, sem pausa. Perceba que o terceiro cérebro, principalmente, está com mais estresse no seu córtex, inclusive no córtex na parte parietal do cérebro, que é a parte traseira ali do lado direito e também do lado esquerdo. Perceba que a 4ª imagem no topo, na verdade, essa imagem vermelha, ela começa a desaparecer, porque o cérebro entrou num estado de estresse, conforme a gente já falou, que ele começou a ser desligado. Agora, olha que interessante, as 4 imagens de baixo, os neurocientistas perceberam que deixaram as pessoas nas reuniões de Zoom, mas no intervalo dessas reuniões, havia de 15 a 20 minutos de uma pausa orientada à meditação, ou seja, as pessoas entre as reuniões faziam meditação guiada. Olha a diferença no nível de estresse dessas pessoas. Isso é uma pesquisa recente, feita agora na pandemia, pessoal. Ou seja, a consciência de como estou me sentindo, do que eu estou pensando, ela é fundamental para promover essa serenidade. Olha a nossa responsabilidade como líderes que fica. Então vai, pessoal, reunião 10, 11, 12, já acabou, então algum problema, alguém fica até as 18 aí e tal, sábado só de manhãzinha. Olha só o que a gente está fazendo conosco e com as pessoas. No fundo, o que a espiritualidade nos revela sobre a neurociência? Que nós somos uma máquina de produzir expectativa, que tudo isso está ao nosso redor. E conforme eu falei, tudo isso está acontecendo de maneira automática. Mas se está fazendo de maneira automática, qual é meu papel disso? Eu posso ter domínio sobre essas questões? Eu posso fazer isso de maneira consciente? Sim. Aqui tem outra pesquisa de neurocientistas com um monge chamado Mathieu Ricard, que já foi inclusive considerado o monge mais feliz do mundo. Você vê, nesse gráfico, imagens que foram submetidas a 151 participantes. Por que 151? 150 participantes, mais o Mathieu Ricard. No gráfico, vocês percebem, quando as pessoas eram submetidas a imagens que eram estressantes, por exemplo, guerras, violência, elas se deparavam com aquelas imagens, com filmes acontecendo, e eles estavam monitorando o cérebro das pessoas, assim como vocês podem ver no Mathieu Ricard, e aciona todo o lado direito do cérebro. As emoções negativas conectadas com a amígdala direita, elas acionam isso e leva mais energia, ou seja, estava pensando no negativo. E aí todo o lado direito desse gráfico é promovido. Quando mostrava imagens positivas de bem-estar, de segurança, de proteção, acionava o lado esquerdo do cérebro, né? Então você pode ver, no exame de imagens dos dois cérebros, no topo dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, o cérebro do lado esquerdo era 150 pessoas. Você pode perceber que tem ligeiramente mais energia do lado direito. Já o cérebro do lado direito é do Mathieu Ricard.
pode ver que tem mais energia, ou seja, está mais vermelho do lado esquerdo. O que eles comprovaram? Que o Mathieu Ricard, quando era submetido àquelas mesmas imagens de terror, de desgraças, de violência, ele levava o choque imediatamente. Mas, rapidamente, ele se conectava de maneira consciente, que ele já faz isso treinado, ele tem o hábito de fazer, e falava assim, isso não está acontecendo aqui agora. E eu vou pensar em coisas positivas aqui agora. Então, o ponto do Mathieu Ricard no gráfico é aquele ponto 45 do lado esquerdo. Olha a diferença do pensamento do Mathieu Ricard comparado com os demais 150 participantes. Qual que é a conclusão que o Mathieu e os neurocientistas trouxeram? Pessoal, a gente investe tanta energia na nossa educação, fazendo uma graduação, pós-graduação, cursos de especialização, MBA, estudando idiomas, ou então investe energia para guardar e depois comprar bens materiais, mas quanto tempo a gente tem investido de energia para ser feliz? E ser feliz é treino. Ser feliz dá trabalho. Ser feliz requer hábito. Conforme ele mostrou, requer a gente de maneira consciente fazer escolhas deliberadas sobre o que a gente quer. Porque, de novo, o trânsito vai continuar, né? As tempestades vão continuar acontecendo, as pandemias continuarão vindo, e isso não é premonição. A gente sabe que isso acontece, porque o mundo é mundo. Mas a gente pode se sentir feliz, psicologicamente seguro, e isso não depende de nada externo, depende de nós mesmos. Ou seja, que tal a gente investir energia de maneira consciente para a gente aprender a ser mais feliz? Conforme eu falei, esse nosso cérebro é uma máquina de produção de expectativas. Quais são essas expectativas que nós estamos produzindo? E como é que a gente pode apoiar as pessoas para alcançar esse otimismo que eu acabei de mostrar através do Mathieu, a serenidade através do gráfico e também da espiritualidade que a gente estava falando. David Rock, um neurocientista, trouxe um acrônimo muito interessante, chamado SCARF. São as primeiras letrinhas que você vê no topo. Como é que a gente pode ajudar as pessoas que convivem com a gente, aplicando essas metodologias, para que as pessoas se sintam serenas? Sabe, no fundo, o que eu estou trazendo? Como é que a gente pode trazer a espiritualidade para a prática no ambiente das empresas? O primeiro ponto que ele trouxe foi o status. Aconselhando as pessoas, dando feedback. Só que a gente já está tão no piloto automático e virou um modelo vicioso. Feedback é quando alguém fez alguma coisa errada. Você imagina naquele cérebro que eu mostrei, que corriqueiramente recebe feedbacks do teu chefe porque fez algo errado. Para esse cérebro emocional desse indivíduo, toda vez que vier um feedback, vem coisa ruim. Ele vai se afastar. Ou se o indivíduo for menor que ele vai atacar. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Então, a gente tem que aplicar o feedback com as pessoas de maneira consciente. E mais que isso, gente, a gente precisa ensinar as pessoas a dar feedback e a pedir feedback. E isso é uma troca, isso não tem a ver com hierarquia. O outro ponto que David Rock trouxe, previsibilidade. O mundo é VUCA, conforme a gente falou, mas a gente pode trazer previsibilidade para as pessoas, com instruções objetivas. Sabe aquela famosa revisão da avaliação de desempenho? Quantos de nós já não fizemos a avaliação de desempenho de uma maneira mecânica? Vai, preenche aí. Meu Deus, chegou a hora da avaliação de desempenho. O RH está me cobrando. Tem 15 avaliações para fazer e eu tenho uma semana para entregar. Preenche aqui mesmo. A gente está sendo processual. Eu vou usar uma expressão do nosso compositor clássico, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Eu tô indo na maré, mas eu não paro para prestar atenção. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? As empresas não precisam de novas ferramentas. Ela precisa de nós, no mergulho dentro de nós, para usar as ferramentas que existem, que são excelentes, de uma maneira consciente. Ou seja, vamos fazer a avaliação das pessoas e fazer a nossa própria avaliação dessa forma consciente. O terceiro ponto, autonomia. Vamos dar espaço para as pessoas, para que elas cuidem da sua área de trabalho, que haja esse microgerenciamento,
para que as pessoas se sintam empoderadas. Vamos parar de olhar para a cor da letra do PowerPoint que o outro vai apresentar, os micro-orçamentos dentro da área. Vamos dar autonomia para que as pessoas se sintam capazes, empoderadas para fazer isso. O outro ponto tem a ver com inclusão social. A gente fala tanto de diversidade, mas tem que cumprir a cota. Aí deixa as pessoas isoladas num canto. A inclusão é o olho no olho, é aquele bom dia sincero, é ir almoçar com pessoas diferentes. Mas olha só o que o nosso modelo mecânico faz. A gente sempre pega o mesmo caminho para ir trabalhar, sempre nos mesmos semáforos, já sabe onde vai entupir, senta no mesmo lugar da mesa, conversa sempre com as mesmas pessoas, vai almoçar com as outras mesmas pessoas, falando sempre mal dos mesmos chefes, inclusive dos mesmos colegas. O meu convite é, a diversidade está aí e a gente fica, isso é responsabilidade da empresa. A empresa precisa cumprir cotas. Qual é o meu interesse em saber sobre diversidade? E não querer convencer o outro sobre uma opinião diferente, mas literalmente sentar com uma pessoa que tem opiniões religiosas diferentes, opiniões políticas diferentes, e não entrar numa conversa para tentar convencê-lo, mas simplesmente, de corpo e alma, querer ouvir formas diferentes de pensar, limpo, com uma página em branco, sem querer rebater. Olha só, gente, como tudo isso já está aí posto para nós, só que nós não praticamos. E, por fim, o que o Scarf trouxe o Scarf, através do David Rock, é a justiça. O que é essa justiça? Recompensa para as pessoas com objetivos e expectativas claros. Deixar claro qual é a regra do jogo. Enfim, eu não estou falando nada novo. O que eu estou dizendo é para a gente usar os mecanismos, as ferramentas dentro da organização, dentro das nossas convivências, de maneira consciente. Já está tudo aí. Mas, no fundo, para tudo isso acontecer, a gente precisa trabalhar dentro das empresas a cultura da confiança. O que é a cultura da confiança? É justamente ambientes que são propícios para que as pessoas possam exercer essa metodologia, por exemplo, do Scarf que eu acabei de falar. Eu adoro essa frase que está aí na tela. Eu aprendi com o meu mestre, Carlos Dias, que me ensinou o que eu sei sobre neurociência. A confiança é a pressuposição da intenção positiva do outro. Se eu já entro numa reunião achando que os meus colegas vão me sabotar, ou quando eu vejo uma pessoa olhando no celular, eu já parto do pressuposto que ao olhar no celular, ela está conversando com uma outra porque está me sabotando. Percebe que tudo isso é interno. E o que eu estou trazendo aqui não é polianismo. Mas se eu trago uma versão de que em volta de mim as pessoas estão querendo me atacar, me destruir, o que eu vou ver em volta de mim? A destruição. Já expliquei isso, como funciona no nosso cérebro através das sinapses. Então, promover a cultura de confiança é um pressuposto importantíssimo para que essa serenidade aconteça dentro do nosso ambiente de trabalho. Como é que a gente pode ajudar o indivíduo a buscar essa cultura de confiança? É com significado. A gente tem falado tanto dentro do ambiente de trabalho sobre propósito. E aí a gente fica, qual é o teu propósito? Não, meu propósito é ajudar as crianças. Meu propósito é salvar o planeta. Mas eu quero ir mais a fundo. Nós temos diversos propósitos, né? Qual é o meu propósito de estar aqui agora conversando contigo? Qual é o teu propósito que poderia estar fazendo qualquer outra atividade e está ao vivo agora me assistindo? Qual é o propósito de trabalhar no trabalho onde você trabalha? E para responder isso, a gente tem que responder, para que quero isso? Imagine que eu entrei numa discussão com um colega meu de trabalho. E a discussão continua e a gente tentando convencer um ao outro de mudar de posição. A gente tem que dar uma pausa, e não precisa ser uma pausa longa. É uma pausa para a consciência. A consciência, para vocês terem uma ideia, no cérebro leva às vezes meio segundo para acontecer, enquanto no automático são milésimos de segundo. Olha só como no modelo bicho a gente reage. Tudo vai muito rápido. Então, quando você está nessa discussão, essa pausa é justamente para dar esse meio segundo, tá bom? E perguntar para o teu colega,
Para que estamos discutindo? Quando você traz para a consciência, você começa exatamente a pensar naquelas emoções que está te levando àquele ataque com o seu colega. A gente precisa ensinar as pessoas a identificar propósitos no que estão fazendo, desde atividades cotidianas até legados. Então veja bem, o que eu coloquei na tela é uma adaptação do famoso Simon Sinek, que trouxe o método do círculo dourado, do começo pelo porquê. Por que eu disse que é uma adaptação? Porque na neurociência, a gente começa perguntando para quê. O para quê remete a um propósito. Enquanto você responde por quê, remete a um processo, remete a tarefa. Então vamos estimular nós mesmos e as pessoas a nos perguntarmos: para que estou aqui? Para que estou nessa discussão? Para que quero romper com o meu colega, com o meu cliente ou com o meu ente querido? Ou para que quero viver muitos anos com o meu ente querido? Ou trabalhar muitos anos para essa empresa? Só que a gente fica focado novamente na tarefa. Lembra que eu acabei de falar? A gente vai no quê na avaliação de desempenho? Mas não me pergunto para que estou na frente do meu colega fazendo a avaliação de desempenho dele. É um momento ímpar, que para você pode ser processual, mas para o outro pode mudar a vida dele, depende de como você se conecta. Ok? E quando a gente conecta com o propósito, a gente também conversa com as crenças. E as crenças, elas podem ser impulsionadoras ou podem ser limitantes. A gente precisa ajudar as pessoas a refletir sobre as crenças. Se eu tenho uma crença, por exemplo, que eu nunca vou conseguir ser promovido porque precisa falar inglês, e na minha família nunca ninguém falou inglês, então eu não vou conseguir falar inglês. A tua crença já te conduziu para aquela sinapse, que te conduzirá para hábitos de ir fazer qualquer coisa, menos falar inglês. Porque você já instalou um pressuposto dentro de ti que isso não é possível para você. E isso é uma crença limitante. Quantas crenças limitantes será que nós não temos? E todos nós temos. Mas será que nós não podemos trabalhá-las de maneira consciente? As crenças geram narrativas. Essas narrativas, às vezes, elas são ilusórias. Para pensar, você contando uma história, fazendo uma narração para alguém, termina todo mundo ali empolgado te ouvindo, aí você chega, está você e o espelho, não tem mais ninguém. Você não precisa mentir para ninguém. Você olha para aquela narrativa e fala assim: por que eu contei isso? Na verdade não aconteceu. Mas olha só, quando você começa a contar essa narrativa, mesmo não sendo real, diversas vezes, para o teu cérebro emocional, essa sinapse começa a ampliar e ela fica verdadeira. Então, narrativas, elas podem te levar para caminhos que você não deseja, ou para caminhos que você deseja. Quais são as narrativas que você está escolhendo? Eu sei muito de vocês, você que está me ouvindo agora, né? Quando a gente fala sobre isso, e às vezes a gente se conecta e conversa de uma maneira rude com o outro, provocando o outro sobre ver narrativa, o importante novamente é o propósito, né? Eu recentemente tive uma conversa com a minha esposa sobre isso e fui ríspido. O meu propósito era positivo, no sentido de provocá-la sobre uma narrativa que estava escolhendo. Mas a forma pelo qual eu me expressei estava equivocada. Porque se o meu propósito é fazê-la refletir sobre alternativas dessa narrativa, não é sendo ríspido que vai resolver. Então, olha só, a narrativa tem que estar conectada com a orientação ao propósito. Porque se o meu propósito é desqualificá-la, ou realmente mostrar que ela não pode escolher outra narrativa, sendo ríspido, eu estou no caminho correto. Então, às vezes, eu não consigo convencer o outro naquele dia. Precisa passar um período. E, às vezes, esse período são dias, semanas, ou até anos. As pessoas têm timing diferente. E a gente tem que respeitar esses tempos das pessoas. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a aprender. A gente precisa ensinar as pessoas a aprender a aprender. Para o cérebro, tudo o que acontece em volta da gente, ele traduz em uma realidade, conforme eu já falei, através da emoção. Quando existe uma realidade diferente de uma expectativa, porque conforme eu já falei também, o nosso cérebro é uma máquina de produção de expectativa. Quando essa realidade é diferente da nossa expectativa, para o nosso cérebro,
causou um erro. E quando acontece esse erro, remove um neurotransmissor que nós chamamos de neurotransmissor relacionado ao prazer, que é a dopamina. É por isso que eu fico baixo astral, eu fico chateado. Então por exemplo, eu vou fazer um arroz. O arroz queimou. Resultado diferente da expectativa. Meu chefe pediu um relatório para entregar no final do dia. Não vou conseguir entregar. Resultado diferente da expectativa. A hora que isso acontece, imediatamente, remove ou diminui a dopamina dentro de mim. E o que acontece? Eu me sinto incompetente, eu me sinto baixo astral, eu me sinto deprê, dependendo da profundidade disso tudo. E aí, eu preciso me estimular, se eu estiver falando com o outro, ajudar o outro a buscar soluções. A hora que você estimula o outro a buscar soluções, ele começa a gerar ideias. E isso tem a ver com a nossa intuição. E tem muita descoberta ainda para ser feita na neurociência. E aí é que entra a questão da espiritualidade. É um momento que você tem que conversar com você mesmo. Se para você ouvir aquela música calminha, fazer a meditação, no meu caso, sair para pedalar, né? Ou assistir um filme, ou ficar deitado no sofá tranquilo, ou conversar com colegas, enfim, o teu chuveiro. O importante é que nesse momento, essa é a conexão da espiritualidade. É você com você mesmo. É aí que as ideias surgem. Se permita refletir. Se permita estar com você mesmo. Não dá para ficar gerando ideias naquela sala de reunião que a gente colocou aqueles puffs cor-de-rosas, a máquina de Nespresso, falando que aquela é a sala de ideias. Se tem uma pressão em volta da gente, ou a gente se sente pressionado, que dali tem que sair um projeto novo. Você acha realmente, depois de tudo que eu falei sobre o funcionamento do cérebro, que vai funcionar? Então, não ponha a responsabilidade no ambiente externo. Se conecte consigo. Porque a hora que você gera essas ideias, a dopamina vem. E quando você gera dopamina, imediatamente tem que ir para a ação. O que acontece com muitos de nós? Tem a ideia, fica empolgado, está lá se sentindo potente, energizado, mas não vai para a ação. É o que eu chamo de procrastinação. E aí, essa dopamina dura, no máximo, minutos, pode durar alguns segundos. Se eu não vou imediatamente para a ação, essa dopamina desaparece. E aí eu fico andando nesse ciclo que as coisas estão ruins. Agora, se eu vou para a ação e checo, por exemplo, o caso do meu arroz. O arroz queimou, meu Deus, segunda vez que o arroz queima, o que eu tenho que fazer? Talvez colocar mais água no arroz. Eu vou para a ação, coloco mais água no arroz. Checo, o arroz não queimou dessa vez. Fala, eureka, consegui, arroz funcionou. Meu chefe pediu um relatório que eu não vou conseguir entregar. Falo, puxa, mas ele pede esse relatório uma vez por mês. Já que eu não vou conseguir entregar na mesma tarde, da próxima vou me preparar um dia antes para entregar esse relatório. Quando ele pede, eu falo, chefe, está aqui. Ele, caramba, mandou bem. Eureka, fui para ação, resultado igual à expectativa. Mais dopamina. E eu vou me sentindo potente. Olha que interessante. Através desse ciclo, eu posso ensinar as pessoas a serem donas de si. A aprender a aprender. Elas não dependem de ninguém, a não ser delas próprias. Esse é o caminho. Então, eu deixo um desafio aqui para vocês. Que tal a gente se dopaminar? Pratique algo que te dê muita dopamina, que te dê muito prazer. Escolha uma imagem disso que você está praticando. E aí, Fernando, não combinei contigo, mas deixei aqui na tela, você vai postar uma imagem, hashtag SBTD 2022. Então você vai tirar uma foto, postar na sua rede social, hashtag CBTD 2022, sobre como é que você está dopaminado. Ou seja, conforme eu falei, vá para a ação exatamente agora. Não precisa sair correndo aí, termina de ouvir minha apresentação, mas anota no caderno o que você vai fazer assim que possível. Pode ser que você vai fazer essa dopamina amanhã ou no final de semana, mas coloque na sua agenda agora, enquanto eu estou falando com você. Pratique esse círculo agora. Tudo bem? Gente, eu passei começando falando de espiritualidade através do amor. E aí eu decupei através de outras palavras. Eu espero ter transitado através dessas palavras com vocês, via os estudos da neurociência, através da neuroliderança. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou grato. Fernando, mais uma vez te agradeço pela oportunidade, a SBTD. Espero que isso tenha feito sentido para vocês
e que a gente vá transformando, a gente está precisando, o mundo, a nossa comunidade está precisando de pessoas mais conscientes do que estão fazendo para melhorar o dia a dia. E isso está dentro da gente, lembre-se disso. A espiritualidade, antes de começar dentro da empresa, está dentro de nós. E que a gente faça isso da melhor forma possível, com o coração aberto, para a gente transformar o mundo no mundo que a gente queira. Muito obrigado.